concedendo-nos o privilégio de ouvirmos e compartilharmos da sua santa palavra. Que nesse momento não seja o homem que fale, que nesse momento seja o soberano, o Senhor Jesus Cristo, que esteja falando aos nossos corações. Vou pedir à amada igreja que abra a palavra de Deus no livro de Isaías, o capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 10. E assim diz a palavra de Deus: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a cria de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Amém, meus irmãos. Nós precisamos entender o que Deus está pretendendo fazer aqui com Israel, fazer aqui com Judá. O contexto aqui era muito tenso, o contexto era de sofrimento, era de expectativa, era de ansiedade. O rei da Assíria estava devastando todos os reinos, e aquele reino, ainda que não tinha sido dominado pelo rei da Assíria, que não tinha sido devastado pelo rei da Assíria, ficava com o coração apertado, ansioso. A qualquer momento pode chegar a nossa hora. Foram cerca de 40 anos de atividade profética do profeta Isaías, que corresponde ao domínio regional da Assíria. Passou pelos tempos de Tiglat-Pileser III, por Salmanassar V, por Sargão II e por Senaqueribe. Então, o domínio e o poder da Assíria era muito grande e era assustador. O que os reinos faziam? No desespero, eles tentavam fazer aliança uns com os outros para tentarem resistir o poder do rei da Assíria. No entanto, não conseguiam. E o que Judá fez? À medida que o profeta Isaías falou para o rei Acais que não se preocupasse, que o Altíssimo pelejaria por eles, ele não quis. Ele desconfiou.
E ele disse, não, arranjou uma desculpa, eu não quero incomodar o Senhor, deixa o Senhor lá, isso é coisa de homens, eu resolvo isso. E procurou fazer aliança justamente com o mais poderoso, a seus olhos, o rei da Assíria. E foi feita essa aliança, o rei da Assíria realmente protegeu por um tempo Judá, mas depois criou impostos muito altos, e eles já não conseguiam suportar mais e começaram a ser oprimidos, e eles tiveram que se sujeitar, envergonhados, ao rei da Assíria. Porém, depois eles se rebelam contra o rei da Assíria, mas a sua revolta foi um fracasso. Na mudança de rei, eles acreditavam que poderiam se livrar daquele jugo e fracassaram mais uma vez. E aqui você observa como são as coisas da vida. Reinos poderosos que são destituídos por causa de um poder de alguém que vem contra esse reino, que acredita que está estabilizado. Mas quando a ameaça está vindo, ou quando ela chega definitivamente, o que resta é pavor, pânico, ansiedade, tristeza de coração. Eles não sabem o que fazer. E aqui Deus, nesse momento, Ele dá uma pausa nos seus arautos, dá uma pausa nas imprecações que o profeta está mostrando que viria sobre eles, dá uma pausa em toda a tragédia, em todo o estrago que estava vindo sobre eles. Para quê? Para renovar neles um espírito de esperança, um espírito aonde o Senhor traria conforto e consolo. Ou seja, Deus, neste momento, está trabalhando a mente, o estado emocional do seu povo, daqueles fiéis, do remanescente. Lembra que Deus disse que ficaria o toquinho, o remanescente? Pois bem, Deus pensa neles e cuida deles, e está aqui tentando despertar uma paz interior que não pode ser interrompida nem pelos conflitos externos imediatos ou possíveis. E essa paz poderia vir através da promessa, através de alimentar a esperança neles. É por isso que Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque é justamente o que renova a alma. A ansiedade do povo era grande, e eu pergunto para você, será que isso mudou? Será que as pessoas hoje em dia não vivem mais ansiosas, porque não estão correndo o risco de um reino invadindo aqui a nossa nação? Não. Parece que não precisa nem de uma ameaça grande para que as pessoas vivam ansiosas. Parece que nem precisa mesmo de uma ameaça. As pessoas são tão criativas e tão propensas negativamente ao que é ruim, que elas, por mais que estejam vivenciando momentos bons, elas não conseguem desfrutar, porque elas projetam-se para o futuro e temem o futuro. E acreditam que o futuro vai ser trágico, e isso causa uma grande ansiedade nas pessoas. Bem, Deus está cuidando e tratando da ansiedade do seu povo aqui, e prometendo que aquele momento ali não era eterno, e que existiam coisas grandiosas esperando por eles. Era só eles suportarem, era só eles se mantiverem fiéis diante de tudo que eles estavam passando. E Deus estava cuidando da alma do seu povo, da mente do seu povo. E a alma é isso, a mente é isso, é atemporal, ela não conhece o tempo. Por isso que você sofre sem estar acontecendo mal. Porque quando você começa a olhar para o passado e lembrar de tudo que você sofreu e ficar sentindo pena de si mesmo,
com autocomiseração, e você vai pensando naquelas coisas, o que sofreu, o cérebro, ele capta essas informações e libera ali uma química, os neurônios, que fazem com que você, de fato, sofra igual você estaria sofrendo se estivesse passando novamente por aquilo. Então veja que coisa absurda. Você está sofrendo uma dor que já passou, mas que está se repetindo. Porém, o mal já se foi, mas a dor continua. Da mesma forma, quando você projeta a sua mente para o futuro, e você começa a ter medo do futuro, e a pensar em coisas ruins que podem acontecer no futuro, o cérebro não entende isso como algo que está por vir. Ele entende isso como algo que já está acontecendo. Então, ele libera a sua química para que você sinta a dor do que pode vir, como se você já estivesse sofrendo. E para que eles não sofressem tanto, Deus faz preciosas promessas para o seu povo. Para que eles comecem a vivenciar algo que ainda é do futuro, mas que sintam, através dessa química do cérebro, como se já estivesse acontecendo. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, quando vocês orarem, creiam que já aconteceu. Desfrutem mesmo sem ter chegado, mas desfrutem desse prazer como se já tivesse acontecido. Como o povo de Deus perde, porque só projeta a mente para um futuro ruim. E não consegue ver as promessas de Deus e se deleitarem nelas como se tudo já tivesse acontecido. A humanidade estava perdida. Os pecados de Judá denunciavam que não havia nenhum justo entre eles. Pelo contrário, os pecados deles mostravam que todos eram imperfeitos e que, de fato, só mereciam a condenação. O reino, que deveria ser um exemplo de perfeição, agora é motivo de escárnio. Porque o povo começa a viver de acordo com aquilo que eles sentem desejo de fazer. E vão vivendo em conformidade com o seu coração e não com a palavra de Deus. Não havia mais justiça em Israel, em Judá, não se encontrava nenhuma bondade. Por isso eles não tinham paz. E a glória já não estava com eles. O que fazer numa situação dessa? O que fazer para se ter a perfeição que Deus requer do seu povo, visto que eles eram imperfeitos? Como se livrar da ira de Deus, sendo eles injustos e maldosos? Como encontrar a paz verdadeira e a glória, se todos só plantavam guerra e vergonha? E aqui Deus traz a solução. A solução para eles estaria no próprio Deus, naquilo que o rei Acais não acreditou. Eles estão aqui sendo renovados a esperança de entenderem que não é o rei da Assíria que vai ajudá-los. Não é a ausência de conflitos, de guerras, de problemas que vai trazer paz, mas é o Senhor. Somente o Senhor poderia mudar esse triste destino de Judá. Para corrigir suas faltas e imperfeições, Deus lhes manda um homem sábio e obediente. Era o que eles precisavam. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Era só o que eles precisavam. E quem é esse rebento? Quem é esse que vem da raiz de Jessé? É Davi? Porque Davi foi filho de Jessé? Não, é Jesus Cristo.
era o Messias. O Senhor estava dizendo para Israel: olha, está vendo o desespero dos reinos, está vendo, Judá, o quanto os reinos não conseguem ficar de pé. Vocês verão o rei da Síria também sucumbir diante do meu poder. Então todos os reinos da terra não são nada diante de mim. Mas entendam, vocês têm a segurança na raiz de Jessé. A segurança de vocês está no Senhor Jesus Cristo. Quem experimenta se impressiona. A sabedoria do Eterno. Quem presencia, quem usufrui, quem prestigia, quem tem a honra, o privilégio de assistir à sabedoria de Jesus Cristo, se impressionam. Pois foi isso que no Evangelho segundo Marcos aconteceu, capítulo 6, o versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Meu querido irmão, minha querida irmã, você não imagina o quão maravilhoso é você estar vivenciando a grandiosa sabedoria e o poder do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, elas perdem de desfrutar algumas coisas boas que possuem por se concentrarem nas coisas negativas que estão diante delas. Os prejuízos parecem que têm um poder de atração maior do que o lucro. A doença parece que tem um poder de atração maior do que a saúde. Então você não precisa estar nem doente para ficar mal. Só a possível causa da doença. Mas e se eu ficar doente? Só essa possibilidade já estraga a tua saúde. Porque você para de desfrutar de tua saúde para ficar pensando que vai ficar doente. Então observe que as pessoas trocam o foco. E se elas, de fato, tivessem uma experiência real com Jesus Cristo, desfrutassem de sua sabedoria, esse poder de atração eliminaria qualquer outra coisa que esse mundo oferece, seja negativo, seja positivo. Pois bem, essa é a sabedoria. É nessa sabedoria que está a sua defesa. Você se protege na sabedoria do Senhor. Veja só o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, do 1 por diante. Gostaria, pois, que soubesses o quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, nem você mesmo seja enganado com os teus próprios raciocínios. Se você estiver em Cristo, você está protegido. Se você estiver em Cristo, você estará impressionado. Nada desviará sua atenção da beleza da sabedoria do Senhor. Nessa sabedoria está também as tuas armas, o teu ataque. Então, com essa sabedoria você se encanta, com essa sabedoria você se defende, com essa sabedoria você ataca os inimigos. Aos Coríntios, na sua segunda epístola, Paulo diz, no capítulo 10, do 4 por diante: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vocês percebem
O que é ter a palavra de Deus nas mãos, nos olhos, nos corações, na sua vida. Você percebe a riqueza que você possui. É preciso que se tenha essa compreensão. Os jovens, geralmente cristãos, temem a faculdade. Isso, muitas vezes, é um medo que é posto até pelos próprios crentes. Muitas vezes até os seus líderes: meu filho, olhe, pode ser que você se corrompa na faculdade. Mas que sabedoria é essa? Que eles estão recebendo do Senhor, uma sabedoria que não pode ser confrontada. A sabedoria está com você. Seja jovem, seja criança, seja adulto. Se você de fato conhece o Senhor Jesus Cristo, nada vai desestabilizar você. Quando eu estava para fazer o curso de psicologia, vieram pessoas assustadas, que se preocupam comigo, me dizer: não faça, meu irmão, não faça. Você tem uma comunhão tão boa com Deus, não faça, porque você vai se afastar, você vai esfriar, você vai diminuir o seu amor por Cristo. E tentavam de tudo fazer com que eu não fosse. Eu não entendia como é que pode. Afinal de contas, aonde está a verdade? Porque se a verdade está em Cristo, todo o resto é mentira. Tudo que vai contra ele é mentira. E você vai temer a mentira. E de fato, ataques foram feitos, presenciei coisas que eu pensei que não eram possíveis, mas todos esses ataques, com a graça de Deus, foram revidados, confrontados. E você precisa fazer isso. Então, jovem, criança, seja você quem for, tem algo a ser feito para que você cresça, vá sem medo, confiantes de que você está com a verdade e que, inclusive, aqueles que vão te instruir estão precisando de você, porque são ignorantes. Eles conhecem as coisas seculares, mas as coisas espirituais, eles são completamente estúpidos quanto a elas. O que você precisa é de um homem sábio e obediente, que foi o tronco de Jessé, que saiu do tronco de Jessé, que veio das raízes como um renovo de Jessé, e ele repousará sobre você. E você conhecerá o temor do Senhor, porque ele veio assim. Então a solução para você é o Senhor. Para corrigir essas imperfeições que você tem, você precisa do Senhor. Precisa de um homem justo e bondoso. É isso que ele é. Além dele ser sábio, ele é justo e bondoso. Sábio e obediente, justo e bondoso. Veja se não é isso que diz o versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então ele é bondoso, ele é justo, ele é amoroso. Como assim ele é amoroso se está dizendo que ele vai ferir a terra com a sua boca e com o seu sopro dos lábios vai matar o perverso? Que Deus bondoso é esse? Como é que pode matar e ser bondoso? Sim, não existe amor sem ódio. Não existe misericórdia sem justiça. Porque se você ama o inocente, você vai ter que odiar o perverso. Se você é misericordioso com quem clama por misericórdia, você também vai ter que ser implacável com quem não é misericordioso. É preciso que se entenda que Deus só é um Deus de ira e de vingança, porque Ele ama o inocente. E
como prova desse amor, ele dá o troco, ele dá a paga àqueles que se levantam contra o seu povo. Seu juízo será a favor do oprimido, do injustiçado. É isso que nós vemos em Isaías 42, 1 a 3. Quando ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. É isso que ele faz com os oprimidos, porque ele é bondoso. E por ser bondoso também, ele levanta o seu juízo devastador. Porque no versículo 4 de Isaías 11, o texto que estamos lendo, ele diz: ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Porque ele é um Deus justo. E ele escolheu você, homem, mulher, jovem, criança. Ele escolheu você, que já está cansado, que já não aguenta mais, que está sobrecarregado das corrupções desse mundo, das ilusões que esse mundo oferece. Em Mateus nós vemos o Senhor Jesus Cristo se mostrando esse Deus amoroso, acolhedor, cuidador. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse Deus que acolhe, que ama. No capítulo 11, do versículo 28, você vê isso. Mas por ele amar, ele também é vingador. Ele também é Deus de ira. Porque se você subir um pouco do capítulo 28, no versículo 28, no versículo 24, ele diz: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com Sodoma e Gomorra do que para contigo. Isso ele falando das cidades que não creram nele, que não o buscaram como que sendo aquelas cidades carentes e necessitadas e cansadas do pecado, e incredulamente rejeitaram ele. Cafarnaum, Betsaida, essas cidades foram rejeitadas pelo Senhor e experimentarão o juízo de Deus, um juízo que será mais severo do que os que Sodoma e Gomorra sofreram. Então você precisa de um homem que seja justo, amável, mas também terrível. Precisa de um homem que seja sábio e obediente. Mas a solução para você que é imperfeito está também no Senhor, que pode mudar essa sua triste situação, enviando um homem de paz e de riqueza. Tudo que você imaginar que você precisa para se sentir pleno, para se sentir feliz, para não sentir nenhuma angústia por conta de tantas aflições que no mundo sobrevêm. Tudo que você precisa para se sentir bem, contente, está nesse homem de paz e de riqueza. Veja o que ele tem a oferecer. Do versículo 6, capítulo 11 de Isaías. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão.
O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Vocês percebem o que Cristo tem a oferecer e o que ele está mostrando para aquele povo confuso, ansioso, temeroso. Ele está dizendo: olha, vocês nem imaginam o reino que aguarda vocês. Eu me manifestarei no tempo oportuno e vocês desfrutarão de paz plena. Isso daqui é uma promessa apocalíptica? É sim. Escatológica? É sim. Porém, é também real, presente. Cristo, ele pode trazer essa paz para você. Cristo pode fazer com que você conviva com os piores inimigos e ainda faça com que eles se convertam ao Senhor. Pessoas que têm veneno no coração podem começar a ter agora água viva no coração, porque você pode fazer a diferença, porque você, apesar de ser pequenino, pode conduzir essas feras a um lugar de paz e tranquilidade, que é o próprio Cristo. Ele tem esse poder. O homem que tem o que oferecer é Jesus Cristo. A gente geralmente corre para a fonte daquilo que pode nos oferecer algo. Se é seu pai, então eu lembrei, eu estou precisando disso, papai tem. Se é o governo, o governo tem. Se são os médicos, os médicos têm. Então você corre para a fonte daquele que pode te oferecer. Agora, não existe uma fonte maior do que o próprio Cristo. Veja o que ele diz, novamente, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Então, é impossível o homem alcançá-los. Mas veja que riqueza, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por que você conhece Cristo? Não foi por tua capacidade intelectual, pelo teu esforço, pela tua perseverança, pela tua bondade, ou qualquer coisa que existe em você. Foi simplesmente porque ele disse: quer saber, eu quero fazer esta minha filha, este meu filho, rico. E eles conhecerão o meu Pai. E eles conhecerão a mim. Existe riqueza maior do que essa? No Evangelho segundo João 14, Jesus Cristo diz, do versículo 1, não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos, porque as coisas estão dando errado, porque o seu reino está desmoronando. Não fique ansioso, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou-vos preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Isso daqui é uma promessa de eternidade, enquanto você vive aflito com coisas temporais, que daqui a um tempo você nem lembrará mais delas. Quantos sofrimentos você já passou na vida? Você tem como numerá-los? Você pode dizê-los sem esquecer de nenhum? Pode ter certeza. A maioria das coisas que te afligiram foram apagadas da tua memória. Isso significa que você sofreu com tanta intensidade lá atrás para nada, só para causar danos nos seus órgãos, só para adquirir doenças psicossomáticas, só para isso serviu toda aquela angústia, porque hoje você nem lembra mais, mas as sequelas ficaram. Então é preciso que você tenha cuidado. Você tem um homem que tem de fato o que oferecer, acima de qualquer médico, governo ou pai.
Na sua epístola aos Coríntios, na primeira epístola, Paulo, capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então a ignorância que você vivia, servindo ao diabo e temendo o mundo, hoje você foi liberto disso, e o que você tem é a sabedoria, aquilo que Deus preparou, que nunca havia penetrado no coração humano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém conseguiu desfrutar disso, e hoje está sendo revelado a você pelo Espírito. Foi em busca disso que Moisés saiu. Ele queria o galardão, ele queria a riqueza que procede do Senhor. E o que era essa riqueza? Observe o que diz. Hebreus, capítulo 11, a epístola aos Hebreus, capítulo 11, veja que diz do versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então ele preferiu sofrer do que gozar dos deleites do Egito. Como é que alguém escolhe sofrer? Que louco é esse? Bem, essa loucura, na verdade, é a sabedoria, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas que o tesouro do Egito. Percebe que era Cristo que ele queria, acima dos tesouros do Egito, ainda que isso fosse fazer com que ele passasse vergonha e dores. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Ele contemplava a riqueza do Senhor. E o que é a riqueza do Senhor? Ele diz em seguida: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, os olhos dele estavam em Cristo. O tesouro dele era Cristo. O galardão dele era Cristo. O que ele queria era Cristo, porque Cristo é o homem perfeito, sábio, santo, que pode te dar tudo o que você precisa para ser eternamente feliz com o Senhor. Então, o que fazer diante das tuas imperfeições? A única solução para se livrar da ira de Deus é o que Deus mesmo concede: um homem que pode corrigir as tuas imperfeições, enviando ele, este homem perfeito e obediente, um homem justo e bondoso, mas também terrível, um homem de paz e de riqueza. Que Deus possa fazer com que os amados irmãos desfrutem dessa sabedoria plena que há no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Como resposta da congregação, meus irmãos, ainda iremos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 24, versos 30. Vamos fazer essa leitura todos juntos, meus irmãos. Amém? Rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus:
Já vos disse, e não crerdes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam o meu respeito. Mas vós não crerdes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conduzo, elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um só. Assim lemos, meus irmãos, João 10, versos 24 a 30. Com Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus. Avistamos o lindo país pela fé na palavra de Deus. Vamos abrir os nossos inários, meus irmãos, para juntos louvarmos ao nosso Deus com o hino de número 194, Morada Feliz. Senhor, a Ti respondemos. Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Viveremos no lindo país, pacientes podemos penar, se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito e integral, desfrutando da morte e passou, cantaremos enquanto triunfar os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Oração de bênção apostólica. Convido ao nosso pastor Adalberto Gino para que faça uma oração apostólica por toda a congregação. Amém, meus irmãos. Hoje também é um dia muito especial, onde nós vamos desfrutar também da mesa do Senhor. É outra riqueza que o Senhor Jesus nos concedeu. Então,